A verdade sobre a morte de Diego Maradona pode finalmente vir à tona. O maior ídolo da história do futebol argentino, que oficialmente morreu de um ataque cardíaco em 2020, pode, na verdade, ter sido vítima de algo muito mais grave. E agora, um julgamento importante promete revelar tudo. Médicos, enfermeiros, psicólogos e até psiquiatras estão no banco dos réus, acusados de matar Maradona por negligência. Ou pior, a promotoria fala em assassinato, em um teatro de horror, no leito de morte do camisa 10. São mais de 100 testemunhas, mais de 120 mil mensagens que podem mudar completamente o rumo dessa história. Será que Maradona foi deixado para morrer? Ou existe algo mais obscuro por trás disso tudo? Isso é só o começo, porque a vida do craque também foi marcada por polêmicas pesadíssimas, escândalos familiares, vício em cocaína, idolatria a ditadores, acusações de abuso e envolvimento com grupos criminosos. Nesse vídeo a gente vai explorar todos os segredos e as podridões por trás da morte de El Pibe de Oro. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Diego Armando Maradona Franco, ou simplesmente Maradona, ele é lembrado como um dos maiores nomes que o futebol já conheceu. As suas atitudes fora de campo podem até dividir opiniões, mas dentro das quatro linhas, o seu talento é incontestável. Em 1986, ele comandou a Argentina rumo ao título da Copa do Mundo, com uma atuação que entrou para a história. Nas quartas de final, contra a Inglaterra, marcou 2 gols inesquecíveis. O primeiro com a famosa mão de Deus e o segundo considerado por muitos como o gol do século, uma jogada genial que até hoje impressiona quem assiste. Foi muito provavelmente a maior exibição individual de um jogador em toda a história das Copas. Além de levar a Argentina ao bicampeonato mundial, seu maior feito no futebol, Maradona ainda defendeu a seleção em outras 3 Copas do Mundo, 1982, 1990 e 1994. Fora do cenário das seleções, também deixou a sua marca em clubes como Boca Juniors e Napoli. Foi na equipe italiana, aliás, que viveu um dos momentos mais marcantes de sua carreira, formando uma das grandes duplas da história do esporte ao lado de Careca, um dos atacantes mais talentosos que o Brasil já produziu. Diego Maradona figura na lista dos 5 maiores jogadores de todos os tempos para praticamente todo amante de futebol, e para alguns é simplesmente o maior de todos. O seu talento com a bola nos pés é algo que não se discute, mas fora de campo, a sua vida foi marcada por uma série de polêmicas. Maradona sempre teve uma personalidade intensa, o que o colocava frequentemente em conflito com jornalistas em meio a romances conturbados e, sobretudo, o envolvimento com as drogas, o seu maior calcanhar de Aquiles. No campo político, as suas escolhas também geravam debate. Embora parte da mídia o enxergasse com certa simpatia por conta dessas posições, quem se aprofunda um pouco mais na história sabe que alguns dos ídolos que ele admirava eram, no mínimo, questionáveis. As polêmicas de Maradona. Vamos começar pelas polêmicas familiares. Até 2003, Maradona foi casado com Cláudia Villafañe, seu amor de infância e mãe de suas 2 filhas. No entanto, durante os anos em que estiveram juntos, o craque foi constantemente acusado de infidelidade, com diversos casos extraconjugais vindo à tona. Com o tempo, o relacionamento se deteriorou e as brigas acabaram indo parar na justiça. Maradona chegou a acusar Cláudia de desviar parte do dinheiro que ele recebia. Depois do fim do casamento, ele se envolveu com Rocha Oliva, 30 anos mais jovem, em uma relação igualmente turbulenta. Maradona a acusou de roubar joias e relógios de sua casa. Em resposta, Rocho afirmou ter sido vítima de violência doméstica, além de alegar que ele bebia excessivamente e mantinha um caso com um amigo. Maradona, é claro, negou todas as acusações. Fora dos casamentos, o argentino teve mais 3 filhos reconhecidos por ele. Isso sem contar os supostos filhos que teria deixado em Cuba, onde passou um tempo em tratamento contra o vício em drogas. Após a sua morte, a disputa pela herança virou um verdadeiro campo de batalha. Ao todo, 11 pessoas entraram na briga pela fortuna deixada por ele. Maradona era um gênio com a bola nos pés, mas no fim das contas, o seu maior inimigo sempre foi ele mesmo. Em 1982, ao se transferir para Barcelona, o craque argentino começou a travar uma luta diária contra a dependência química. E com o passar dos anos e a idade chegando, a situação só se agravou.
agravou. Em 1991, acabou sendo pego no exame antidoping e foi suspenso por 15 meses. Como se não bastasse, ao retomar a Argentina, voltou a se envolver com cocaína e acabou sendo preso por porte de drogas, sendo liberado também depois de pagar a fiança. Após cumprir a suspensão, o ídolo argentino até voltou para os gramados, mas nunca mais foi o mesmo. Passou a lidar com sérios problemas de peso e o vício em drogas continuava assombrando sua vida. Nunca conseguiu deixá-los por completo. Suas passagens pelo Sevilla, na Espanha, pelo Newell's Old Boys, clube que o revelou para o futebol, foram apagadas, longe do brilho que um dia teve. E o que praticamente selou o seu fim como jogador veio em mais um escândalo, desta vez em plena Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1994 ficou marcada pelo tetracampeonato do Brasil, mas também por outro episódio que chocou o mundo. O Diego Maradona foi pego no exame antidoping pela segunda vez. Ele ainda chegou a marcar um gol na competição, mas muitos dizem que foi justamente a sua comemoração que levantou suspeitas. A expressão em seu rosto, os olhos arregalados, a energia descontrolada, parecia claro que algo não estava certo, e de fato não estava. O exame após o jogo deu positivo e o camisa 10 foi suspenso horas antes da partida contra a Bulgária, pegando novamente 15 meses de suspensão. Diego ainda voltaria a jogar pelo clube do coração, o Boca Juniors, mas apenas para ter um fim de carreira digno. Longe do futebol, seus problemas com a cocaína ficaram ainda mais evidentes. Em 2000, iniciou um tratamento contra as drogas em Cuba depois de ser internado ao tomar um coquetel de remédios no Uruguai e quase morrer. Já na ilha de Fidel Castro, grande amigo do argentino por sinal, chegou a se envolver em confusão com fotógrafos locais, agredindo alguns e quebrando o vidro de um carro com um soco, o que lhe rendeu mais um processo. Em setembro do mesmo ano, Maradona esteve mais uma vez à beira da morte ao destruir sua caminhonete em um acidente com um ônibus em Havana. Escapou por um verdadeiro milagre. No ano seguinte, em 2001, ao desembarcar no aeroporto de Roma, foi abordado por agentes do fisco italiano, acusado de dever 24 milhões de dólares em impostos. Era um BO atrás do outro. O Maradona vivia uma fase de puro caos, e depois de vários outros rolos, que nem dá pra gente listar todos aqui, veio talvez o seu maior baque. Em abril de 2004, Diego ficou novamente à beira da morte depois de passar mal logo após assistir a um jogo entre Boca Juniors e Nueva Chicago, no estádio do seu clube do coração. Foi internado com problemas cardíacos e uma infecção pulmonar em uma clínica de Buenos Aires, onde os médicos constataram uma overdose de cocaína. Maradona chegou a entrar em coma, tamanha a gravidade do quadro, e precisou respirar com a ajuda de aparelhos, só reagindo no 8º dia. Mas não parou por aí. Em maio foi internado mais uma vez, sendo inclusive recusado por várias instituições médicas, tanto na Argentina quanto no exterior. O seu nível de vício era tão alarmante que durante uma crise de abstinência da cocaína, ele precisou ser sedado e amarrado. Depois de levar uma dura da família, inclusive da filha, que ainda era pequena na época, Diego finalmente decidiu buscar tratamento novamente para a dependência de cocaína. Após 5 meses de internação, conseguiu uma autorização judicial para retornar a Cuba e dar continuidade ao processo de reabilitação. Após esse período bem conturbado, as coisas deram uma acalmada para o argentino. Ele fez uma cirurgia de redução de estômago para perder peso, porque realmente estava imenso, ficou limpo das drogas e com isso passou a levar uma vida mais normal. Sim, teve momentos de recaída, mas nada comparado ao que já havia passado, tanto que realizou um sonho ao assumir o cargo de técnico da Argentina na Copa de 2010, chegando até as quartas de final, quando foram eliminados pela Alemanha. Mas, voltando às polêmicas envolvendo El Pibe de Oro, uma das que mais chamavam a atenção era a sua opinião política. Digamos que Maradona pendia para a esquerda. Na verdade, era bem mais do que uma simples simpatia pela ideologia canhota. Ele tinha tatuado Che Guevara, um dos maiores assassinos que já passaram por essa terra, além de admirar profundamente as veias abertas da América Latina de Eduardo Galeano. Fora isso, via Fidel Castro como uma espécie de segundo pai após suas reabilitações em Cuba. Aliás, também tinha uma tatuagem do líder ditador. Além disso, apoiou Hugo Chávez, Nicolás Maduro, cuja ditadura na Venezuela ele ignorava, Evo Morales e líderes brasileiros como Lula e Dilma. Chegou até a jogar bola em um evento das Farc em 2013, grupo responsável por assassinatos e tráfico de drogas. Escolhas bem questionáveis, para dizer o mínimo.
E aí, você acha que realmente conhece os seus ídolos? Não é só o Maradona que tem esse lado obscuro, não. E se eu te dissesse que por trás das grandes personalidades da história existe um lado que poucos ousam mostrar? E é exatamente essa a proposta da série Face Oculta da Brasil Paralelo. Na nova temporada, que está disponível no streaming da BP, mergulhamos nas verdades sombrias de figuras que o mundo aprendeu a admirar, mas que escondem segredos perturbadores. Maradona, o craque argentino, endeusado por milhões, envolvido com drogas, ditadores e até uma morte suspeita, que agora é investigada como possível homicídio. Steve Jobs, um gênio da tecnologia, mas também um chefe tirânico e controverso. Gandhi, o símbolo da paz, com atitudes no mínimo questionáveis. Bob Marley, ícone do reggae, cercado por mistérios que pouca gente conhece. E muitos outros nomes que você jamais imaginaria. Se você quer sair da bolha e descobrir o que a grande mídia não te mostra, essa série é para você. Clica no link que eu deixei aqui na descrição ou escaneia o QR Code aqui na tela agora mesmo para você garantir 30% de desconto exclusivo e ter acesso imediato à Face Oculta e a todo o catálogo da Brasil Paralelo. A verdade pode ser desconfortável, mas está a um clique de distância. Bom, para terminar as suas polêmicas mais pesadas, Maradona ainda teve o seu nome envolvido em mais escândalos. Desta vez, o maior ídolo do futebol argentino foi acusado de crime sexual contra uma cubana com quem teve um romance quando ela tinha 16 anos. Além do relacionamento ilegal e abusivo, ele teria conduzido a jovem ao vício das drogas e álcool. Esse caso da mulher cubana só veio a público depois da morte de Maradona e não foi a única polêmica que surgiu após sua partida em 2020. A sua morte passou a ser tratada como suspeita e muita gente acredita que, na verdade, o ídolo argentino possa ter sido assassinado. O julgamento da morte. Desde março, a Argentina está mobilizada com um grande julgamento que busca esclarecer as circunstâncias da morte de Diego Maradona. Os médicos responsáveis pelos cuidados do craque são acusados de homicídio. Como mencionei no início do vídeo, Diego faleceu em 25 de novembro de 2020, aos 60 anos, vítima de um ataque cardíaco em casa, enquanto se recuperava de uma cirurgia para a retirada de um coágulo no cérebro, realizada no mesmo mês. Promotores públicos alegam que a morte poderia ter sido evitada e acusam a equipe médica de negligência. Já os réus se defendem afirmando que Maradona recusou o tratamento adicional e que deveria ter permanecido no hospital por mais tempo após a operação, ao invés de se recuperar em casa. Se condenados, os acusados podem pegar penas que variam de 8 a 25 anos de prisão. Começa o julgamento da equipe médica do craque Diego Maradona, que morreu em dezembro de 2020 de insuficiência cardíaca. O processo é de homicídio por negligência e as audiências devem demorar meses para acabar, é isso? Fernando Burlando, advogado que representa as filhas de Maradona, chegou a dizer uma frase bem forte aos repórteres. Abre aspas, o mais importante é entender que eles mataram Diego. O que eles fizeram foi assassinato. Na declaração inicial do julgamento, a promotoria afirmou que pretende apresentar evidências sólidas de que nenhum membro da equipe médica fez o que deveria fazer no que chamaram de teatro de horror, o leito de morte do ídolo argentino. Os investigadores classificaram o caso como homicídio culposo, ou seja, praticado sem a intenção de matar, alegando que os acusados tinham plena consciência da gravidade do estado de saúde de Maradona, mas não tomaram as medidas necessárias para salvá-lo. Em 2021, um ano após a morte, os promotores apresentaram um relatório baseado em análises de especialistas em medicina e toxicologia. O documento apontou falhas nos protocolos de atendimento domiciliar, reforçando a tese de negligência. Nesse julgamento, há 7 réus no banco dos acusados, entre médicos, enfermeiros, psicólogos e psiquiatras. Uma 8ª integrante da equipe conseguiu ter o seu caso desmembrado, mas também vai enfrentar a justiça. Mais de 100 testemunhas devem prestar depoimento ao longo do processo e os promotores afirmam que apresentarão mais de 120 mil mensagens trocadas entre os membros da equipe médica de Maradona. O resultado do julgamento está previsto para sair apenas em julho, mas até lá o país inteiro estará de olhos voltados para os tribunais, esperando para ver se, enfim, a morte do maior ídolo argentino terá alguma resposta. Não esquece de clicar no link que eu deixei aqui para você na descrição para conhecer o outro lado de grandes personalidades nessa série Face Oculta da Brasil Paralelo.